Alabado e adorado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, e bendita seja sua mãe, Maria Santíssima, nossa mãe. Boa tarde, irmãos e irmãs católicos. Eu me chamo Juvenal Figueira, este é o meu canal católico no YouTube. Hoje venho aqui gravar mais um vídeo. Hoje estava lendo as Sagradas Escrituras e consegui aqui um texto que é muito importante, que é muito importante explicá-lo e lê-lo. Acerca de Jesus, fala do Verbo, da luz, do mundo. Então vou ler aqui o capítulo e vou explicando pouco a pouco para depois não me esquecer. Capítulo 1, Evangelho segundo São João. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Aqui não vem explicando tudo acerca de Jesus Cristo. No princípio ele estava em Deus, e por ele aqui tudo começou a existir. Tudo começou a existir. Tudo criado cá no mundo, a terra, e tudo que o ser humano, toda a criação, os animais, tudo. É por ele que começou a existir tudo, e nele foi feito tudo. E sem ele nada veio à existência. Nele aqui estava a vida, em Jesus, de tudo o que veio a existir. E a vida era a luz dos homens. A luz brilhou nas trevas. A luz é Jesus. Brilhou nas trevas. Mas as trevas não receberam. As trevas não receberam, que não receberam Jesus. Muitos judeus de Israel não acreditaram nele, e muitos acreditaram e outros não. Veio a eles e eles não acreditaram. E aqui no que está explicando São João, apareceu um homem enviado por Deus que se chamava João. Este vinha como testemunha para dar testemunha da luz. João Batista, que vinha falar de Jesus, testemunha da luz, e todos crerem por meio dele. Ele não era a luz, como João Batista, que ele diz que não sou digno de desatar as sandálias do que vem atrás de mim, que depois passará à minha frente. Está falando de Jesus. Mas vinha para dar testemunho da luz. O Verbo era a luz verdadeira que ao vir ao mundo a todo homem ilumina. Ele estava no mundo e por ele o mundo veio à existência. Mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas quantos o receberam, aos que nele creem, deles o poder de se tornarem filho de Deus. Que foi todo aquele que acredita em Jesus e foi batizado em Jesus e recebeu Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador. E desde aí recebeu o batismo, começou a habitar nele, e somos criação todos somos criação de Deus, mas aqui passamos a ser filhos de Deus, batizados, porque aqui tornaram-se filhos de Deus. E estes não nasceram de laços de sangue, nem de impulso de carne, nem de vontade de homem, mas sim de Deus. Aqui está falando num sentido espiritual, filhos de Deus.
os batizados que aceitaram a Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador, e foram batizados, e por meio do batismo somos filhos de Deus, que é espiritual. É muito importante ter conhecimento do que o Senhor aqui nos explica por meio de São João. E o Verbo fez-se homem. O Verbo, sempre existido, fez homem, se encarnou em ventre de Maria e nasceu, se fez homem. E veio habitar conosco, pois Jesus nasceu, cresceu e veio habitar conosco. E sempre habita conosco, por meio da graça do batismo que recebemos, e na Eucaristia, Jesus está sempre presente, e Deus quis ficar conosco. E não contemplamos a sua glória, a glória que possui como Filho unigênico do Pai, cheio de graça e de verdade. João deu testemunho dele ao clamar: este era aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim passou-me à frente, porque existia antes de mim. Pois Jesus é o Verbo, é a luz, sempre existido, e nele tudo foi criado, o mundo, a criação de Deus, o ser humano, tudo o que existe no mundo foi criado por Deus, e nele o Verbo, a luz, o Filho do Homem. Se todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graças sobre graças, é que a lei foi dada por Moisés, mas a graça verdadeira veio-nos por Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés no Antigo Testamento, onde era a lei, e havia também onde Deus manda a Moisés fazer o santuário e o seu irmão consagrá-los como sacerdotes. E também a lei foi quando Deus deu os mandamentos a Moisés. É aqui que nos fala da lei antiga, do Antigo Testamento. Então Jesus veio a complementar a lei, a dar cumprimento à lei. Verdadeira. João deu testemunho dele e clamar: este era aquele que quem eu disse que vem depois de mim e passou-me à frente porque existia antes de mim. Aqui já me havia passado, já havia lido aqui, mas por explicar, volto outra vez a ler. Se todos nós participamos da sua plenitude, recebendo graça sobre graça, e que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram-nos por Jesus Cristo. A graça e a verdade é todo aquele batizado que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador. Então é a graça que recebemos no batismo, no matrimônio, na comunhão. Os batizados, que somos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, recebemos essa graça santificante, passamos a ser filhos de Deus por meio do batismo. É muito importante que toda criança seja batizada para receber essa graça, para fazer parte da nossa Santa Igreja, pois somos Igreja, todos os batizados. Cristo, a Deus jamais alguém o viu, o Filho unigênico que é Deus
e está no seio do Pai. Foi Ele quem o deu a conhecer. Aqui é muito importante que nós tenhamos conhecimento. Penso que muitos católicos já têm conhecimento aqui do que nos está a falar aqui, que Jesus sempre existia, era o Verbo, que fala do Verbo, que depois fala a luz, que é Jesus, que veio ao mundo para iluminar os homens, e muitos não acreditaram, estavam nas trevas e veio a luz. Essa luz é Jesus Cristo, que veio ao mundo. Ele sempre existido, ele o dono da vida, nele tudo foi criado, todas as coisas que caem, existem no mundo, o mundo, o ser humano, a criação, tudo foi criado por ele e para ele também fomos criados, mas nós, por a desobediência, nos afastamos de Deus. Por desobediência, por falta de conhecimento também da nossa fé, que é muito importante a todo católico e não católico, que não é católico, que se converta verdadeiramente, e o que é católico, que aprendamos a ter formação católica. Como se formar como verdadeiro católico? Comprando o Catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras, lendo o Catecismo como guia e depois ler as Sagradas Escrituras para poder interpretar as Sagradas Escrituras à luz da nossa Santa Igreja, para não afastar-nos da nossa Santa Igreja, da verdadeira Igreja. A Igreja de Cristo e a Igreja Católica e a única verdadeira, desde Pedro até o Papa Francisco, e fora dela não há salvação. Por que não há salvação fora dela? Porque a nossa Santa Igreja tem todos os sacramentos, todas as riquezas da nossa Santa Igreja, que são os sacramentos, como o bautizo. Somos bautizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa graça santificante que é muito importante, bautizar aos crianças, e aí passamos a ser igreja, habita em nós essa graça, passamos a ser templo de Deus, santuário de Deus. Depois somos preparados para receber a Cristo na primeira comunhão, recebê-lo, seu corpo verdadeiro, por primeira vez. Nem é simbólico, é real. Jesus está aí verdadeiramente presente em sua divindade. É muito importante ter conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja. Depois vem o Crisma. Já grandezinhos somos preparados para o Crisma e confirmar a nossa fé, retificar a nossa fé, reafirmar. E aí passamos a ser discípulo de Cristo também. Fomos preparados e também podemos também nós anunciar a boa nova a toda criatura, como discípulo de Cristo. Todos nós batizados estamos chamados a pregar a palavra de Deus e anunciar a boa nova a toda a criação, como a nós foi anunciado. E também temos o matrimônio, que é um sacramento, que é o matrimônio, que é a família, o matrimônio por a Igreja, que leva a bênção de Deus no matrimônio. Depois vem os filhos, a família, que é muito importante. Hoje em dia já muitos não se casam por a Igreja, é muito triste. Eu também fui assim, não o fiz. No meu tempo também fui um mal católico. Reconheço que não o fiz e pronto. Hoje em dia as coisas também não correram bem, como todo o casal, e pronto. E termina de separando, como eu e muitos casais que se vê por aí. Naquele tempo não tinha o conhecimento que tenho hoje em dia, e já há 3 anos para cá, que eu, depois desta pandemia que houve,
reflexionei sobre a minha vida e também de querer aprender mais a fundo, vendo pregações católicas no YouTube, pregadores católicos e padres também da nossa Santa Igreja. E aprendi muita coisa, muito importante. Me formei, como me falta muito ainda aprender, muito da nossa Santa Igreja, da Palavra de Deus, mas já o pouco conhecimento que eu tenho é muito bom. Dos sacramentos da nossa Santa Igreja, acerca da Palavra de Deus, do Catecismo da nossa Santa Igreja. Então, como eu estava falando, o matrimônio, e também temos que é um sacramento, a confissão, que é muito importante. Nós, católicos, devemos confessar-nos a um sacerdote, porque o sacerdote é o ministro de Deus, que exerce o ministério de Deus e está consagrado a Deus para esse ministério, para confessar-nos, e com ele, como no Antigo Testamento, quando Arão e quando Moisés, nesses tempos que foi feito, Deus mandou fazer o altar, e de onde ofereciam animais como expiação para os nossos pecados, mas o pecador tinha que dizer o seu pecado ao sacerdote, então eram oferecidos os animais como expiação. Então, em Jesus, confirma e vem cumprindo vai retomando esse sacrifício que é Jesus mesmo, que então já é Jesus que é oferecido, se oferece em expiação dos nossos pecados. Ele morre por nós, ele o crucifica, é levado a matadeira como um cordeiro manso, sem reclamar, e ele sofreu por nós. É o Cordeiro de Deus que quita todo o pecado do mundo, é Jesus Cristo. Então, vem a cumprir os mandamentos de Deus do Antigo Testamento, e então já vem a nova aliança, que é Jesus. Antiga aliança e nova aliança. É Jesus que se oferece como vítima para perdão dos nossos pecados. E então o sacerdote está consagrado a Deus para oferecer o sacrifício que é Jesus na Eucaristia, no altar. Jesus, quando estava com os apóstolos, instituiu a Eucaristia, quando ele parte o pão, reparte o vinho, com os 12 apóstolos, que ele diz que reparte o pão e diz que isso é o seu corpo, que é o meu corpo, que será entregado por vós. Depois agarra a copa e diz que esta é a copa, que é o meu sangue, que é derramado para perdão de muitos. E no outro diz: tudo aquilo que come do meu corpo e bebe do meu sangue te dará vida eterna. Por isso é necessário nós ter conhecimento dos sacramentos da nossa Santa Igreja, e que é muito importante nós confessar nossos pecados com o sacerdote para sermos perdoados por Jesus, mas temos que ir com o coração arrependido frente ao sacerdote no confessionário, confessar, para poder receber a Cristo, para lavar os nossos pecados, para expiar os nossos pecados na sangue do Cordeiro. Por isso é que é muito importante que nós tenhamos conhecimento dos sacramentos. Hoje em dia, vemos muitos católicos que
que já não se confessa. E muitos dizem que se confessa diretamente a Deus, mas não. A confissão é válida diretamente com o sacerdote, porque assim Deus o quis. Deus pôs o sacerdote, como ele disse a Pedro: a quem perdoar os pecados quedam perdoados e a quem o retenga quedam retidos. Então, está dando autoridade ao sacerdote para perdoar pecados. Claro que perdoa a Deus, porque o sacerdote, quando absolve, e te absolve em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ficamos absolvidos dos pecados. Hoje em dia, muitos falam do pecado é como uma coisa tonta, coisa do passado, ou falam do diabo. É uma coisa como, não, isso é verdadeiro. Pecado é pecado. E o diabo existe, o inferno existe. Não é contos do passado, dos antigos. As Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, nos tempos antigos, hoje, amanhã e sempre, a mesma, não muda. O mundo moderno que vivemos na era moderna, onde é tudo moderno, então querem mudar a igreja para acomodá-la aos tempos modernos. Não. Os tempos modernos têm que se acomodar à igreja, à palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, porque os mandamentos de Deus são ontem, hoje e amanhã são os mesmos, não muda. Não muda. Deus é sempre o mesmo, não muda, é seu mandamento, é sua palavra, é sempre a mesma. Nestes tempos atuais, eu aconselho a todo católico que cumpre o catecismo da nossa Santa Igreja e as Sagradas Escrituras e prepara-se, forma-se como verdadeiro católico para poder dar catequese a seus próprios filhos, porque eles vão ensinar coisas contrárias à fé e coisas contrárias ao que o pai e a mãe ensinam em casa. E isto é muito importante, que nos preparemos, formar como verdadeiros católicos, conhecedores da sua fé, da nossa Santa Igreja, e que defendamos a nossa Santa Igreja, porque a Igreja é um patrimônio de Cristo. A Igreja de Cristo. Cristo la fez santa, sem mancha e sem arrugas. É santa a Santa Igreja, porque é de Cristo, é um patrimônio que só pertence a Cristo. Jesus pagou um preço muito, muito caro, com a sua morte em cruz, muito sofrimento por a sua Santa Igreja. O Papa e o Bispo, os sacerdotes, cardeais, apenas são administradores desse patrimônio. Por isso, irmão e irmã católica, isto é um alerta que lhes faço. Não deixe a sua fé católica por qualquer motivo que veja de algum sacerdote que ha errado e ha cometido coisas que não deve, ou bispos, ou não se afaste da Igreja Católica, porque isso estamos vivendo, já começamos a ver o fim dos tempos do que está escrito no Apocalipse, que vão querer destruir a nossa Santa Igreja desde adentro, com pessoas que são infiltradas, han estudado e são preparadas nos seminários, com o propósito de ensinar coisas contrárias à sana doutrina. Então, é por isso que nestes tempos é muito importante que preparemos-nos com o conhecimento da nossa fé, das Sagradas Escrituras, do Catecismo, da nossa Santa Igreja,
da Eucaristia, da Santa Missa, para não caírem nas falsas doutrinas, porque nos tempos atuais já existem duas igrejas católicas, uma falsa e uma verdadeira. Isto parece mentira, mas é verdade. Muitos não temos conhecimento porque não pomos atenção ou não somos formados verdadeiramente. Não temos formação católica da Sagrada Escritura, do Catecismo da nossa Santa Igreja. E vimos como muitos obispos, cardeais, sacerdotes estão ensinando coisas contrárias à nossa fé. Hoje em dia, nos tempos atuais modernos, han criado um Deus falso. A humanidade se afastou do Criador e han criado um Deus falso, que toda misericórdia, que o inferno não existe e que o diabo não existe, que todos vão para o céu. Isso é mentira. Por isso é que é importante que tenhamos conhecimento das Sagradas Escrituras, que nos preparemos, nos formemos e lemos as Sagradas Escrituras, a Palavra de Deus, o Catecismo, porque aí Jesus nos explica tudo, ao contrário do que hoje em dia ensina. Por isso é que é muito importante ter conhecimento das Sagradas Escrituras, da Palavra de Deus, do Catecismo, das ensinanças de Jesus, dos apóstolos. Querem mudar muita coisa no Catecismo da Igreja Católica e também nas Sagradas Escrituras, querem mudar coisas que se fala aí do pecado e querem, por o contrário, para agradar estes tempos atuais, para agradar o homem, agradar estas coisas todas que estamos vendo, estes novos direitos diabólicos, não são direitos de homem com homem, mulher com mulher. Isto é verdade, estamos a ver isso muito. Então, é muito importante que todo pai e mãe tenha conhecimento e se forme como verdadeiro católico e que dê catequese aos seus filhos, porque seria muito triste que ele ensine coisas que não é o seu filho ou a sua filha e vai por esse caminho. E assim, se o pai e a mãe se formam como verdadeiros católicos, conhecedores da sua fé, das Sagradas Escrituras, do Catecismo, têm conhecimento, ensinam os seus filhos e lhe dá catequese aos seus filhos, assim eles se vão a criar com outro ensinamento que nos ensina a nossa Santa Igreja e que nos ensina Deus nas Sagradas Escrituras, seus mandamentos, a sua palavra, o pecado. Porque isto é um plano que há, isto é um plano diabólico, é diabólico. O que estamos a ver hoje em dia e o que querem colocar aos nossos filhos, às nossas crianças, aos adolescentes, à juventude, é coisas contrárias às ensinanças de Jesus e da nossa Santa Igreja. É por isso que eu venho aqui com grande preocupação também, como avô que sou, tenho filho, mas também tenho netos também, e não queria que eles também lhe deem uma ensinança dessas contrárias, porque isto é um plano que há. Igual, sempre digo às minhas filhas que se preparem, estude, porque vão ter que dar catequese aos seus próprios filhos. Não vão ensinar coisas contrárias. Isso já estamos vendo em alguns países. Bem, é tudo por hoje. Vou pedir tudo aquilo que se queira subscrever o meu canal, que é muito importante, e dar um like e partilhá-lo, para que tudo também outros irmãos possam ver este vídeo
e aprender a se formar como verdadeiro católico, como eu também fui um mau católico durante toda a minha vida. Ainda bem que ainda despertei a tempo. Muitos não tiveram essa dicha de fazê-lo em vida, a partir deste mundo. E não tiveram esse conhecimento, essa preparação, esse arrependimento de tudo o que cometimos nesta vida. Sou um pecador como qualquer outro, mas trato com grande preocupação, de gravar estes vídeos para todo aquele que queira ouvir este conselho que eu dou. É como uma catequese. É tudo então por hoje, irmãos. E como eu disse, sempre é bom que todo aquele que queira se inscrever no meu canal e dar um like, eu partilhá-lo, é muito importante, porque assim o YouTube possa recomendar a mais irmãos e irmãs católicos e não católicos. É tudo por hoje. Que Deus abençoe a todos e até um próximo vídeo.